Fala pessoal, estamos de volta para a nossa terceira aula de Arduino. Nas primeiras aulas já aprenderam um pouco como se programa o Arduino, fizeram o primeiro circuito. Agora nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Nós vamos fazer uma introdução ao uso de servomotores. Para isso, nosso projeto de hoje vai ser uma forma de um limpador de para-brisa, o qual você vai poder controlar a velocidade dele com um potenciômetro. Para isso, você vai precisar de um servomotor. Nós vamos usar um micro servomotor de 9 gramas. Você também vai usar um potenciômetro de 10K, sua protoboard, o seu Arduino e alguns jumpers. Vamos à montagem? Bom, primeiro nós vamos ligar o nosso potenciômetro. Nós vamos colocar um negativo em um dos pinos dele, vindo para cá, um positivo na outra ponta dele, vindo para cá, e nós vamos colocar uma saída de sinal no meio dele, a qual nós vamos ligar no pino analógico 0 do Arduino. Ligado o potenciômetro, agora nós vamos ligar um negativo na protoboard. Vamos conectar o negativo no fio marrom do nosso servo, um positivo na protoboard ligando ao vermelho, e agora nós vamos ligar o GND, ou terra do Arduino, no negativo da protoboard, os 5 volts do Arduino também no positivo da protoboard, e por último nós vamos ligar o pino digital 5, que é um pino de PWM, no amarelo do servomotor. Está pronto o nosso circuito. Agora que nós já terminamos de montar nosso circuito, vamos implementar o código. Ô, produção, cadê o PC? Bom, agora nós vamos começar a implementar o nosso código. Nós vamos abrir aqui, o nosso código já tinha sido escrito previamente para poder agilizar, mas nós vamos comentar ele para que você possa entender direitinho como ele funciona. A primeira coisa que nós temos aqui é uma novidade. Nós vamos incluir uma biblioteca. Essa biblioteca se chama servo.h. E uma biblioteca nada mais é do que um conjunto de códigos pré-prontos do compilador do Arduino que vai facilitar a sua vida. Depois disso, nós nomeamos algumas variáveis, uma chamada velocidade, começa com o valor 0, outra chamada ângulo, começa com o valor 90, outra chamada pot pin, que vai ser o pino do potenciômetro, e outra chamada coeficiente, começa com o valor 1. Note que todas essas variáveis foram armazenadas como inteiros. E, por último, nós criamos um objeto servo com o nome de servo1. Depois, no laço void setup, nós dizemos que o pino 5 vai ser o pino que vai mandar frequência para controlar o nosso servo. Após isso, nós chegamos ao laço void loop, que vai ficar se repetindo indefinidamente até que o Arduino seja desligado. Nós primeiro temos um pequeno cálculo aqui. A variável velocidade ela vai assumir um valor. Esse valor é o valor do potenciômetro, o valor lido do potenciômetro, dividido por 20. Essa função aqui, a função analogRead, ela vai ler um valor de 0 volts até 5 volts, que você coloque em um pino analógico do Arduino, no caso o pino 0, e ele vai transformar esse valor de 0 a 5 volts em um valor de 8 bits de 0 a 1023. Como a gente está dividindo esse valor por 20, ele vai se tornar um valor de 1 a 15. Aí depois disso, nós temos a variável ângulo, que vai ser alterada e vai se tornar ângulo mais o valor do coeficiente. O coeficiente ele vai ser calculado aqui embaixo, mas ele começa como 1. Então, da primeira vez que ele rodar, o nosso ângulo, que era 90, vai passar a ser 91. E nós vamos mandar o servo girar para esse ângulo, através do comando servo1, o nome do nosso servo. Se nós tivéssemos colocado outro nome aqui em cima, nós escreveremos ele aqui, e mandamos ele ir para esse ângulo, ângulo 91. Aqui nós também temos uma outra novidade.
O if, ele é um controlador de fluxo. Controladores de fluxo, eles servem para alterar um pouco a forma como o seu código é lido. Geralmente você lê o código uma linha, depois a outra, depois a outra. Os controladores de fluxo, eles podem alterar isso um pouco. No caso, o if, ele te dá uma condição. A condição aqui, ângulo menor do que 20. Se essa condição for verdadeira, ele vai realizar o que está escrito aqui. Caso contrário, ele vai ignorar este comando. A mesma coisa aqui embaixo, ele dá uma outra condição, ângulo maior que 150. E caso isso seja verdade, ele vai executar esta função. Caso contrário, ele vai ignorar. Por último, temos um delay de 5 milissegundos. Então, o que vai acontecer? A cada vez que o loop rodar, o meu ângulo vai variar de acordo com o valor do coeficiente, aumentando ou subindo. Conforme o meu ângulo esteja subindo, ele vai aumentar de 1 vezes a velocidade, ou seja, o meu ângulo pode aumentar de 1 em 1, 2 em 2, até 15 em 15, dependendo do valor da variável velocidade, que é controlado pelo potenciômetro. A mesma coisa, quando ele chegar em 150 graus, ele vai começar a voltar, então ele vai regredir de menos 1 em menos 1, menos 2 em menos 2, até menos 15 em menos 15, por causa do valor do potenciômetro. Nosso código está pronto, vamos mandar verificar. Tudo certinho, está correndo a barrinha, compilando o sketch. Vamos já verificar que o nosso Arduino é o Arduino Uno, está na porta com 4, tudo certinho aqui no canto inferior. Compilado, não detectou nenhum erro. Aqui ele informa o quanto de memória foi usado. E vamos fazer o upload do nosso código. Está lá compilando o sketch, a barrinha está correndo, fazendo upload completo. Aí está, o nosso servo se movendo de um lado para o outro, como um limpador de para-brisa. Agora eu vou mostrar para vocês que, mexendo no potenciômetro, eu posso variar a velocidade dele. Posso fazer ele se mover bem rápido ou um pouco mais devagar. E aí está, monta de vocês, divirtam-se, dúvidas é só escrever e até a próxima!